Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a Tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 1649. Se outras almas antes de Luísa tivessem vivido na divina vontade, Jesus teria feito uso de sua potência para fazer transparecer fora o modo sublime de viver em seu querer. Viver no divino querer significa uma troca contínua de vontade humana e divina. De tudo o que meu doce Jesus me disse sobre o seu santíssimo querer, estava a pensar entre mim. Pode ser possível que não tenha havido antes uma alma que tenha vivido no divino querer e que eu seja a primeira? Quem sabe quantas outras houve antes de mim e em modo mais perfeito e mais ativo que eu? E enquanto isso dizia meu sempre amável Jesus, mexeu-se dentro de mim e disse: Minha filha, por que não queres reconhecer o dom, a graça, a tua missão de ter sido modo de ter a tua missão de ter sido modo todo especial de novo, de ter sido modo todo especial e novo para viver no meu querer? Se tivesse havido outras almas em minha igreja antes de você, sendo o viver em meu querer a coisa mais importante, a que mais me interessa e que tanto me pressiona, já estariam os traços, os nomes, já estariam os traços, as normas, os ensinamentos em minha igreja, de quem tivesse tido a sorte de fazer vida em minha vontade. Já estariam os conhecimentos, os incentivos, os efeitos, os bens que contém este viver no meu querer. Se tivesse havido outras manifestações, já teria feito eu uso de minha potência, fazendo translucir fora o modo sublime de viver em meu querer, em vista de mim, de minha grande complacência, e ao me ver honrado pela alma com a glória de minha mesma vontade, teria posto em tais apuros para aquela alma que não poderia
ter resistido em manifestar o que eu queria. E assim como estão os ditos e os ensinamentos do viver resignado, paciente, obediente, etc., estaria também isto de viver no meu querer, seria verdadeiramente estranho que a coisa que mais amo a dever-se ter oculta. E mais, quanto mais você ama uma coisa, mais você quer torná-la conhecida. Quanto mais complacência e glória me dá um modo de viver, mais quero difundi-lo. Não é natureza do amor verdadeiro esconder o que pode fazer os outros felizes e enriquecer. Se você soubesse como suspirava este tempo em que viria à luz minha pequena recém-nascida em minha vontade, para te fazer viver, para te fazer viver em meu querer, e que cortejo de graça preparava para obter a tentativa. Você ficaria atordoada e me estaria mais agradecida e mais atenta. Ah, você não sabe o que significa viver em meu querer. Significa fazer retornar as puras alegrias da finalidade da criação, meus inocentes entretenimentos, porque criei o homem, meus inocentes entretenimentos do porquê criei o homem. Significa tirar-me toda a amargura que a pérfida vontade humana me deu, quase ao nascer da criação. Significa um intercâmbio contínuo de vontade humana e divina, e temendo a, a alma temendo a sua, vive de a minha. E esta minha vontade vai enchendo a alma de gozo, de amor e de bens infinitos. Oh, como me sinto feliz ao poder dar o que quero a esta alma, porque a minha vontade contém amplitude tal de poder receber tudo, assim que entre eu e ela não há mais divisões, senão estável união, agir, de pensar, de amar, porque a minha vontade a supre em tudo, por isso estamos de acordo perfeito e em comunidade de bens. Tinha sido esta a finalidade da criação do homem, fazê-lo viver como nosso filho e colocar em comum com ele nossos bens, a fim de que ele fosse feliz em tudo e nós ficássemos satisfeitos por sua felicidade. Agora, viver no meu querer é precisamente isto, é fazer-nos restituir a finalidade, os gozos e as festas da criação. E você diz que devia tê-lo escondido em minha igreja, sem fazê-lo sair. Teria movido céu e terra, teria aquecido os ânimos por uma força irresistível para fazer conhecer o que será cumprimento da criação. Vês o quanto me interessa este viver em meu querer, que põe o selo a todas as minhas obras para que todas estejam completas. A ti talvez te pareça nada, ou que já haja coisas semelhantes na minha igreja. Não, não. Para mim, em vez disso,
é o cumprimento de minhas obras e, como tal, deve apreciá-lo e ser mais atenta em cumprir a missão que quero de ti. Deus gozou as alegrias da criação até que o homem pecou. Logo, as gozou quando veio à luz a Virgem Santíssima. Depois, quando veio o Verbo à terra, e as gozará quando as almas vivam no querer divino. Estava a pensar no que foi dito antes e dizia para mim: será possível que o Senhor bendito, depois de ter tantos séculos, não tenha gozado das puras alegrias da criação e que esperava viver no divino querer para receber estas alegrias, esta glória e essa finalidade para a qual tudo foi criado? Enquanto eu pensava nisto e outras coisas, meu doce Jesus se fez ver dentro de mim e com uma luz que me enviava para a inteligência, ele disse: minha filha, as alegrias puras da criação, meus inocentes entretenimentos com a criatura, eu apreciei-os, mas a intervalos, não perenemente, e as coisas, quando são estáveis e contínuas, aumentam mais a dor e fazem desejar mais o gozo de novos, e em qualquer sacrifício será feito, e qualquer sacrifício será feito para torná-los permanentes. Primeiro eu gostei das puras alegrias da criação, quando, depois de criar tudo, criei o homem, até que ele pecou. Entre ele e nós havia um sumo acordo, alegrias comuns, inocentes, entretenimentos, nossos braços estavam sempre abertos para abraçá-lo, para dar-lhe novas alegrias, novas graças, e com a dor nós, e com a e com o dar, nós nos divertimos tanto de formar para nós e para ele uma festa contínua, para nós dar e gozar. É felicidade, é diversão. Enquanto pecou e rompeu sua vontade com a nossa, tudo terminou, porque não estava mais nele a plenitude de nossa vontade. Faltava a corrente para poder dar e poder continuar a vida de felicidade de ambas as partes. Muito mais, pois faltando nele nossa vontade, faltava a capacidade e a salvaguarda para poder guardar os nossos dons. Em segundo lugar, gozamos as puras alegrias da criação, quando depois de tantos séculos veio à luz o dia a Virgem Imaculada. Tendo sido ela preservada até da sombra da culpa e possuindo toda a plenitude de nossa vontade, não tendo havido entre ela e nós nem a sombra de ruptura entre a vontade dela e a nossa, nos foram restituídas as alegrias e nossos inocentes entretenimentos. Nos trouxe como em seu colo todas as festas da criação, e nós lhe demos tanto e nos divertimos tanto em dar-lhe, de enriquecê-la a cada instante de novas graças, novos contentamentos, nova beleza, de não poder tê-los mais, não poder contê-los mais. Mas a imperatriz criatura não durou muito na terra. Passou para o céu,
e não encontramos nenhuma outra criatura no submundo que perpetuasse nossos entretenimentos e nos trouxesse as alegrias da criação. Em terceiro lugar, gozamos das alegrias da criação quando eu, Verbo eterno, desci do céu e tomei minha humanidade. Ah, minha amada mamãe, com possuir a plenitude de minha vontade, tinha aberto as correntes entre o céu e a terra, tinha posto tudo em festa, céu e terra, e a divindade, estando em festa por amor de tão santa criatura, me fez conceber em seu virginal seio, dando-lhe a fecundidade divina para me fazer cumprir a grande obra da redenção. Se não tivesse estado esta Virgem excelsa, que tomasse o primado de minha vontade e que teria feito vida perfeita no meu querer, vivendo nele como se não tivesse vontade própria, e que com fazer isto pôs em corrente as alegrias da criação e nossas festas, jamais o Verbo Eterno teria vindo à Terra para cumprir a redenção do gênero humano. Vê, então, como a coisa maior, mais importante, que mais satisfaz e que mais atrai a Deus é o viver em meu querer, e quem vive nele vence a Deus e faz dar de Deus dons tão grandes, de deixar estupefatos céu e terra, e que por séculos e séculos não se haviam podido obtê-lo. Como minha humanidade, estando na terra e contendo a mesma vida do querer supremo, isto é, que era inseparável de mim, levava em modo completo à divindade todas as alegrias, a glória e a correspondência do amor de toda a criação. E a divindade foi tão feliz que me deu o primado sobre tudo, o direito de julgar todas as pessoas. Oh, que bem obtivemos as criaturas, sabendo que um irmão seu, que tanto as amava e tanto tinha sofrido para pô-las a salvo, devia ser seu juiz. A divindade, em um, ao ver em eu, encerrava toda a finalidade da criação, como se despojasse de tudo, me concedeu todos os direitos sobre todas as criaturas, mas minha humanidade passou para o céu e não ficou na terra quem perpetuasse o viver de todo o querer divino, e, portanto, elevando-se sobre tudo e todos em nossa vontade, nos trouxesse as puras alegrias e nos fizesse continuar nossos inocentes entretenimentos com uma criatura terrestre, assim que nossas alegrias foram interrompidas e nossos jogos despedaçados na face da terra. Então eu, ao ouvir isto, disse: Meu Jesus, como pode ser isto que tu dizes? É verdade que nossa mamãe passou ao céu e sua humanidade também, mas não se levaram com mas não se levaram com vós as alegrias para que possais continuar os vossos entretenimentos inocentes no céu com seu Pai celestial e Jesus.
As alegrias do céu são nossas e ninguém nos pode tirar nem diminuir. Em troca, em troca, as que nos vêm da terra, estamos em ato de adquiri-las. E o jogo é formado precisamente no ato das novas aquisições, entre a aquisição da vitória ou perda, vem a formar-se as alegrias da aquisição, entre a aquisição da vitória ou perda, vem a formar-se as alegrias da aquisição, ou se fica derrotada, vêm formados as dores da derrota. Agora, quanto a nós, minha filha, quando eu vim para a terra, o homem estava tão entregue ao mal e tão cheio de vontade humana que o viver em meu querer não encontrava lugar. E eu, em minha redenção, o impetrei primeiro a graça da resignação à minha vontade, porque no modo como se encontrava, era incapaz de receber o maior dom do viver em meu querer, e logo o impetrei a maior graça, como coroa e cumprimento de todas as graças, viver em meu querer, a fim de que nossas puras alegrias da criação e nossas diversões inocentes tomar de volta o seu curso na face da terra. Olha, passado cerca de 20 séculos, desde que as plenas alegrias da criação foram interrompidas, porque não encontramos capacidade suficiente, remoção total de vontade humana, onde poder confiar as propriedades de nosso querer. Agora, para fazer isso, tínhamos que escolher uma criatura que mais se aproximasse e se irmanasse com as humanas gerações, pois se eu pusesse como exemplo a minha mãe, teria se sentido muito distante de ela e teriam dito: como não deveria viver no querer divino, se foi a isenta de nossa mancha, mesmo de origem? Portanto, teria levantado os ombros e não se teria dado nenhum pensamento. E se eu colocar como exemplo a minha humanidade, teria ficado ainda mais assustado e teriam dito: era Deus e homem. E sendo a vontade divina sua vida própria, não é de maravilhar-se se eu viver no querer supremo. Então, para fazer que em minha igreja pudesse ter vida este viver em minha vontade, devia eu fazer um degrau, descer mais ao baixo, escolher entre eles uma criatura à qual, dotando-a das graças suficientes e fazendo-me caminho em sua alma, devia esvaziá-la de tudo, fazendo-lhe compreender o grande mal de a vontade humana, de maneira que a aborrecesse tanto de preferir a morte antes de fazer a sua vontade, e depois, fazendo-lhe dom da minha vontade divina, e colocando-me em atitude de mestre, eu
lhe fizesse compreender toda a beleza, a potência, os efeitos, o valor, o modo como devia viver na minha vontade eterna. Para fazer que pudesse viver nela, estabeleci nela a lei de minha vontade. Tenho feito como em uma segunda redenção, onde estabeleci o Evangelho, os sacramentos, os ensinamentos, como vida principal para poder continuar a redenção. Se nada tivesse deixado de onde se deviam afiançar, o que fazer? Assim tenho feito de viver em meu querer. Quantos ensinamentos não te dei? Quantas vezes eu não te tenho conduzido pela mão nos eternos voos de meu querer e sobrevoando você, sobre todo o criado, carregastes aos pés da divindade as puras alegrias da criação e e nos temos entretidos juntos com você agora, com ter escolhido uma criatura que aparentemente não tem grande disparidade com elas, tomarão ânimo e encontrando encontrando os ensinos, o modo e conhecendo o grande bem que há entre viver em meu querer, o farão próprio. E assim as puras alegrias da criação e nossos inocentes entretenimentos não entrarão, não estarão mais despedaçados na face da terra. E, ainda que fosse uma só criatura por geração que viva em nosso querer, será sempre festa para nós. E nas festas se faz sempre mais ostentação e é-se sempre mais generoso em dar. Oh, quantos bens obterão a terra, enquanto se diverte sobre sua face em mesmo seu mesmo Criador. Portanto, minha querida filha, seja atenta a meus ensinamentos, porque se trata de me fazer fundar uma lei, não terrestre, mas celeste, não lei de só santidade, mas lei divina, lei que não fará mais distinguir os cidadãos terrestres dos celestes, lei de amor, de que destruindo tudo o que pode impedir mesmo a sombra de união com o seu Criador, porá em comum os seus bens, tirando-lhe todas as fraquezas, as misérias do pecado original. A lei de minha vontade porá tal força na alma de servi-lo de doce charme, maneira de maneiras de adormecer os males da natureza e substituí-los com o doce charme dos bens divinos. Lembre-se quantas vezes você me viu escrever no fundo da sua alma. Era a nova lei do viver em meu querer, na qual eu me deleitava antes de escrevê-la para aumentar sua capacidade, e depois me punha de mestre para te explicar. Quantas vezes não me viu taciturno, pensativo, no fundo de sua alma? Era o grande trabalho de meu querer que estava a formar-me, e tu, não me vendo a falar,
Lamentavas-te que eu não te falava mais, não te amava mais. Ah, era precisamente então quando o meu querer, derramando-se em ti, alargava a tua capacidade, te confirmava nele e te amava demais. Por isso, não queiras investigar nada do que faço, senão que certeza tenhas sempre em minha vontade. Jesus quer estabelecer a lei de sua vontade. Efeitos mesmo de um único ato feito nela. Sentia-me imersa no querer divino e pensava entre mim, quem sabe quantas outras coisas de sua vontade dirá meu doce Jesus a outras almas, se a mim, que sou tão indigna e incapaz, disse-me tanto, quem sabe quantas coisas mais sublimes dirá a outras, que são mais boas que eu. E, meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, toda a lei e os bens da redenção foram escritos por mim e depositados no coração de minha amada mamãe. Era justo que, como foi ela a primeira que viveu em meu querer e por isso me atraiu do céu e me concebeu em seu seio, conhecesse todas as leis e fora depositária de todos os bens da redenção, e não adicionei nem uma vírgula a mais, e não porque fosse incapaz, quando saindo à minha vida pública, a manifestei às pessoas, aos apóstolos e aos mesmos apóstolos e toda a igreja. Nada acrescentaram do que eu disse e eu fiz quando eu estava na terra. Nenhum outro evangelho fez e nenhum outro sacramento, mas sempre gira em torno de tudo o que eu fiz e disse. Quem é chamado por primeiro é necessário que receba o fundo de todo o bem que quero fazer a todas as gerações humanas. É verdade que a igreja comentou o evangelho, escreveu muito sobre tudo o que eu fiz e disse, mas nunca se afastou da minha fonte, da origem dos meus ensinamentos. Assim será da minha vontade, porei em ti o fundo da lei eterna de meu querer, o que é necessário para fazê-la compreender e os ensinamentos necessários. E sim, a igreja se estenderá nas explicações e nos comentários. Não se afastará jamais da origem, da fonte constituída por mim. E se alguém quiser afastar-se, ficará sem luz e na escuridão mais densa, e será obrigado, se quiser luz, a retornar à fonte, e é para meus isto é, para meus ensinamentos. Quando ouvi isto, disse: meu doce amor, quando os reis estabelecem as leis, chamam aos ministros como testemunhas
das leis que estabeleceram para depositá-las em suas mãos, a fim de que a publiquem e as façam observar pelos povos. Eu não sou ministro, é mais, sou tão pequena e incapaz que não sou boa para nada. E Jesus acrescentou: Eu não sou como os reis da terra, que se estendem com os grandes, que se estendem com os grandes. Eu prefiro entendê-los com os pequenos, porque são mais dóceis e nada se atribuem a eles, mas tudo à minha bondade. No entanto, também eu escolhi um ministro meu que te assista nesse teu estado, e por quanto me pediste que te libertasse de sua vida diária, de sua vinda diária, eu não prestei atenção em você. E mesmo que você não estivesse mais sujeita a recair nesse estado, eu não vou permitir que você perca a sua assistência. Era esta a causa pela qual era necessário que tivesse um ministro meu que estivesse ao dia da lei de minha vontade e, conhecendo meus ensinamentos, fosse testemunha e depositário de uma lei tão santa. E como fiel ministro meu, publiquei na minha igreja o grande bem que quero fazer a ela, com fazer conhecer a minha vontade. Então, fiquei tão imersa no divino querer que me senti como se nadasse num mar imenso e minha pobre mente se perdia. E onde tomava uma gota de vontade divina e onde alguma outra, e fluíam tanto os conhecimentos dela que minha capacidade era impotente para os receber todos. E entre mim dizia: como é grande, profundo, alto, imenso, santo tu querer. Ó Jesus meu, tu queres pôr junto tudo o que a ele pertence, e eu, sendo pequena, eu me afogo nele. Por isso, se você quiser que eu entenda o que você quer me fazer entender, infrinja-o em mim pouco a pouco. Assim poderei manifestá-lo a quem tu queres. E Jesus, minha filha, certamente que é imensa a minha vontade. Ela contém toda inteira a eternidade. Se você soubesse todo o bem que contém ainda uma só palavra sobre minha vontade e o único ato feito pela criatura nela, você ficaria atordoada. Nesse ato, toma como em um punho céu e terra. Meu querer é vida e tudo, é vida de tudo, e corre por toda parte. E a criatura, junto com meu querer, corre em cada afeto, em cada batida, em cada pensamento e em todo o resto que fazem as criaturas. Corre em cada ato do Criador, em cada bem que faço, na luz que mando à inteligência, no, no perdão que concedo, no amor que envio, nas almas que dou fervor, nos bem-aventurados
que beatifico em tudo. Não há bem que faço, nem ponto da eternidade de que não tenha seu pequeno lugar. Oh, como me é querida, como a sinto inseparável. É a verdadeira companheira fiel de minha vontade, sem jamais deixá-la sozinha. Por isso, corre em ela e tocarás com a mão o que te digo. Por isso, corre nela e tocarás com a mão o que te digo. E enquanto isso dizia, lançava-me no mar imenso do seu querer. E eu corria, corria. Mas quem pode dizer tudo? Tocava tudo, corria em tudo, tocava com a mão o que Jesus me dizia, mas não sei colocá-lo no papel. Se Jesus quiser, me dará mais capacidade. Por isso, por agora, ponho ponto. O Senhor suspendeu os bens que tinha estabelecido na criação para dá-los às almas que devem viver em seu querer. Enquanto rezava, sentia o meu amável Jesus dentro de mim, que agora rezava, agora sofria, agora como se estivesse trabalhando e frequentemente me chamava por meu nome. E eu dizia: Jesus, o que queres? O que estás a fazer? Parece-me que estás muito ocupado e sofres muito. E enquanto me chamas, atraído por tuas ocupações, esquece-te que me tens chamado e não me diz nada. E Jesus, minha filha, estou tão ocupado em ti porque estou desenvolvendo todo o trabalho do viver em meu querer. É necessário que primeiro o faça em você, e enquanto o faço, amarro todo o seu interior na interminável luz de minha vontade, a fim de que sua pequena vontade humana fique concatenada e nela tome seu lugar, e alargando-se nela, receba todo o bem que a vontade divina quer dar à vontade humana. Você deve saber que, enquanto a divindade decretou a criação, pôs fora de si tudo o que devia dar à criatura: os dons, as graças, as carícias, os beijos, o amor que lhe devia manifestar, e assim como pôs fora o sol, as estrelas, o céu azul e tudo mais, assim pôs fora todos os dons com os quais devia enriquecer as almas. Agora, enquanto o homem se subtraiu da vontade suprema, rejeitou todos estes dons, mas a divindade não os retirou de si mesma, em si mesma, mas deixou-os suspensos em sua vontade, esperando que a vontade humana se vinculasse à sua e entrasse na primeira ordem por ela criado, para pôr em corrente com a natureza humana os dons por ela estabelecidos, assim que estão suspensos em minha vontade todas as finezas de amor, os beijos, as carícias, os dons, as comunicações e as minhas inocentes diversões, que devia ter tido com Adão e não tive, se não tivesse pecado. Minha vontade quer
entregar estes enxames de bens que tinha estabelecido dar às criaturas. E por isso quero estabelecer a lei do viver em meu querer, para pôr em vigor entre Criador e criatura todos estes bens suspensos. Por isso eu estou trabalhando em você para reordenar sua vontade com a divina. Assim poderei dar início e pôr em comum os tantos bens que até agora estão suspensos entre Criador e criatura. Me interessa tanto estes reordenamentos da vontade humana com a divina que de todo viva nela, que até enquanto isso não me obtenha, sinto como se a criação não tivesse meu objetivo primário. Além disso, eu criei a criação não porque dela tinha necessidade, era mais que suficiente, que era mais que suficientemente feliz por mim mesmo. E se a criei, foi porque aos tantos bens que continhamos em nós mesmos, queríamos acrescentar uma diversão fora de nós. Por isso, tudo foi criado, e dentro de um instante, de um intenso desabafo, do mais puro amor nosso, colocamos fora, com nosso sopro onipotente, esta criatura, para poder entreter-nos com ela, e ela fazer-se feliz conosco e com todas as coisas criadas por nós, por seu amor. Agora, não foi destruir, não foi destruir a nossa finalidade, que quem devia servir só para nos fazer gozar e entreter-nos juntos, com subtrair-se da nossa vontade, nos serviu de amargura, e afastando-se de nós, em vez de conosco entreter, em vez de conosco entreteve-se com as coisas criadas por nós, com suas mesmas paixões, e a nós nos afastou. Não foi isto um colocar de cabeça, um colocar de cabeça à finalidade de toda a criação? Veja então como é necessário que nos reforçamos de nossos direitos, que a criatura retorne ao nosso seio para recomeçar nossos entretenimentos, mas deve retornar onde o homem fez começar a nossa dor e vincular-se com indissolúvel, com nossa vontade eterna. Deve deixar a sua para viver a nossa. Por isso estou trabalhando em tua alma. Tu segue o trabalho de teu Jesus, que quer pôr em corrente os dons, as graças suspensas que há em minha vontade. As almas que fazem, as almas que fazem a vontade de Deus, farão o giro em sua luz e serão como as primeiras serão como as primeiras criadas por Deus. Estava a pensar como podia acontecer que o meu doce Jesus, como pensava, falava, trabalhava, estendia seus pensamentos em cada pensamento de criatura,
em cada palavra e obra. E meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, não há nada para se maravilhar. Em mim estava a divindade com a luz interminável de sua vontade eterna. Nesta luz, eu descobria em modo facilíssimo cada pensamento, palavra, batida e ato das criaturas. E conforme eu pensava, a luz que eu continha levava meu pensamento a cada pensamento das criaturas. E assim minha palavra e todo o resto que eu fazia e sofria. Veja, também o sol possui esta virtude. Sua luz é uma, e sem dúvida, quantos não ficam inundados por essa luz? Se pudesse ver todo o interior do homem, pensamentos, batidas, afetos, como o sol com sua luz invade a cada um, assim faria correr sua luz em cada pensamento, batida, etc. Agora, se isso pode fazer a luz do sol, sem que ele desça do alto para fazer a cada um, do alto, para dar a cada um seu calor e sua luz, e, no entanto, não é outra coisa que a sombra da minha luz, muito mais posso fazer eu, que contenho luz imensa e interminável. Além disso, minha vontade divina, que contém esta virtude, assim que a alma entra em meu querer, abre a corrente da luz que minha vontade contém. E minha luz, invadindo a todos, leva a cada um o pensamento, a palavra, o ato que entrou na corrente de sua luz. Por isso, não há coisa mais sublime, maior, mais divina, mais santa que viver em mim, em meu querer. As gerações de seus atos são incalculáveis. Assim que a alma, quando não está unida com minha vontade, nem entra nela, não faz seu percurso, nem abre a corrente de sua luz interminável. Portanto, tudo o que faz permanece pessoal e individual. Seu bem, sua oração é como uma pequena luz que se acende em sua sala, que não tem vida de dar, que não tem virtude de dar luz a todos os cantos da casa. Muito menos pode dar luz ao exterior. E se falta o óleo, isto é, a continuidade de seus atos, a pequena luz se apaga e fica às escuras. Depois estava a fundir-me no eterno divino querer, pondo-me diante de todos, para poder levar a divina majestade como a primeira de todos os atos das criaturas, a correspondência de todos, o amor delas, mas enquanto fazia isso, pensava para mim: como pode ser que eu possa ir
diante de todos. Se nasci depois de tantas gerações, no máximo eu devia ficar no meio, entre as passadas e as futuras gerações que virão. É mais, por minha indignidade, deveria me colocar no último e atrás de todos. E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, toda a criação foi criada para que todos fizessem a minha vontade. A vida das criaturas deviam correr em meu querer, como corre o sangue nas veias. Deviam viver nele como verdadeiros filhos meus. Nada lhes devia ser estranho de tudo o que a mim pertence. Eu devia ser seu terno e amoroso pai. E eles deviam ser meus ternos e amorosos filhos. Agora, como a finalidade da criação foi esta, apesar de outras gerações terem sido antes, o que diz nada, serão postas depois. E minha vontade porá primeiro aquelas que serão e que foram fiéis em manter íntegra a finalidade para a qual foram criados. Estes tenham vindo antes ou depois. Agora, como a finalidade da criação foi esta, apesar de outras gerações terem sido antes, o que diz nada, serão postas depois. E minha vontade porá primeiro aqueles que serão e que foram fiéis em manter íntegra a finalidade para a qual foram criados. Estes tenham vindo antes ou depois, ocuparão a primeira ordem ante a divindade. Com ter mantido a finalidade da criação, serão distintos entre todos e apontados como refulgentes gemas com a auréola de nossa vontade. E todos lhe deixarão a passagem livre para que ocupem seu primeiro posto de honra. Não há do que maravilhar-se. Também nesse submundo acontece assim. Imagina um rei no meio de uma corte de seus ministros, deputados, exércitos, mas chega seu filho, o pequeno príncipe, e apesar de que todos os demais sejam grandes, quem não lhe dá passo livre, o pequeno príncipe ao pequeno príncipe para que tome seu posto de honra ao lado do rei, seu pai? Quem trata com o rei com essa familiaridade digna de um filho? Quem gostaria de criticar esse rei e a esse filho? Porque apesar de que este filho seja o menor de todos, se eleva sobre todos e toma seu lugar primeiro e legítimo junto ao rei, seu pai, certo, nenhum. É mais,
Todos respeitariam o direito do pequeno príncipezinho, desce mais baixo ainda. Imagina uma família, um filho nasceu primeiro, mas não quis se ocupar de nada, não quis se ocupar em fazer a vontade do pai. Não quis estudar, nem trabalhar. Ficou como entontecido em seu lazer, formando a dor do pai. Depois vem à luz um outro filho, e este, ainda que mais pequeno, faz a vontade de seu pai, estuda, torna-se um professor digno de ocupar os mais altos cargos. Agora, quem é o primeiro nessa família? Quem recebe seu posto de honra junto ao pai? Não é acaso que chegou ao último? Assim que minha filha, só aqueles que terão conservado neles a finalidade integral da criação serão seus verdadeiros filhos legítimos, com fazer minha vontade, mantiveram neles o sangue puro de seu Pai Celestial, o qual lhes deu todas as diretrizes de sua semelhança. Por isso será muito fácil reconhecê-los como nossos legítimos filhos. Nossa vontade os conservará nobres, puros, frescos, todo o amor por aquele que os criou. E como filhos nossos, que sempre estiveram em nossa vontade e que jamais deram vida à sua, serão como os primeiros por nós criados, que nos darão a glória, a honra, a finalidade pela qual todas as coisas foram criadas. Por isso, o mundo não pode terminar. Esperamos a geração de nossos filhos, que, vivendo em nosso querer, nos darão a glória de nossas obras. Eles terão vida só meu querer. Serão tão natural em eles fazer a divina vontade, será tão natural neles fazer a divina vontade espontaneamente, sem esforço, como é natural o batimento cardíaco, o respiro, a circulação do sangue, assim que eles não a terão como lei, porque as leis não são para porque as leis são para os rebeldes, mas como vida, como honra, como princípio e como fim. Por isso, minha filha, só te interessa minha vontade. E não queiras preocupar-te em outra coisa que teu Jesus cumpra em ti e encerre em ti a finalidade de toda a criação. A natureza do verdadeiro amor. A divina vontade é luz, puríssima, que contém tudo e que, inundando a alma, lhe leva tudo. A divina vontade é luz puríssima, que contém tudo e que, inundando a alma, lhe leva tudo. Sentia-me morrer pela privação do meu doce Jesus, e depois de muito esperar, moveu-se em meu interior e me participou suas penas.
mas tanto que me sentia sufocar, sentia o estertor da agonia. Porém, eu mesma não sei dizer quem era a causa de minhas penas. Só me sentia uma luz imensa. E esta luz se mudava em pena para mim. Então, depois de ter sofrido desse modo, meu amável Jesus me disse: minha filha, por isso não queria vir, porque eram tantas as penas que eu sofria que, vindo a ti, como fiel companheira inseparável de mim, meu amor me teria impulsionado a te fazer participar delas. E eu, ver-te sofrer, teria sofrido ao ver-te sofrer por causa de mim. E eu, meu Deus, meu Jesus, como você mudou. Parece que você não quer mais sofrer junto comigo. Queres fazê-lo sozinho. De resto, se já não sou digna de sofrer junto contigo, não se esconda. Senão, vem, mas sem me fazer sofrer. Vem, mas sem me fazer sofrer. É certo que será um prego muito doloroso para mim não tomar parte de suas penas, mas será menos doloroso que sua privação. E Jesus, minha filha, tu não conheces a natureza do verdadeiro amor e por isso falas assim. O verdadeiro amor não sabia esconder nada da pessoa amada, nem as alegrias, nem as penas. Só por um pensamento doloroso, por uma fibra do coração que oculte e que não despeje na pessoa amada, sente-se como dividido dela, descontente, inquieto, e até mesmo enquanto não derrama em quem ama todo o seu coração, não lhe é dado encontrar repouso. Então, vir e não verter em ti todo o meu coração, minhas tristezas, minhas angústias e a ingratidão dos homens, teria-me muito, seria-me muito duro. Preferiria estar como escondido no fundo de sua alma, antes que vir e não fazer participar de minhas dores e de meus mais íntimos segredos. Por isso, me contentarei em sofrer ao ver-te sofrer, antes de derramar em ti todo o meu coração. E eu, meu Jesus, perdoa-me. Eu disse isto porque tu dissestes que sofrias ao me veres penar, mas jamais seja que haja alguma coisa que nos deixe divididos no amor. Aceito qualquer pena, mas divididos jamais. E Jesus acrescentou: não temas, minha filha, onde está minha vontade? Não pode haver separação no amor, na verdade. Eu não te fiz nada. Foi a luz da minha vontade que te fez sofrer. Ela, penetrando em ti como uma luz puríssima, como luz puríssima, te levava minhas penas até nas mais íntimas fibras de seu coração. Minha vontade é mais penetrante que qualquer lança
que qualquer prego, espinho ou flagelo. Ela, como a luz pura, na sua vastidão vê e junta tudo. Portanto, contém o poder de todas as dores. E, conforme ela faz penetrar a sua luz na alma, leva as penas que quer. Então, tua vontade e a minha, sendo uma só, a corrente de sua luz te levava minhas penas. Assim operava minha vontade divina em minha humanidade. Sua luz puríssima me levava apenas a cada respiração, a cada batimento, a cada movimento, em toda a minha pessoa. A ela nada lhe era oculto, nem do que se necessitava para reintegrar a glória do Pai por parte das criaturas, nem as ofensas destas, nem o que se necessitava para colocá-las a salvo. Portanto, nada me evitava sua luz puríssima. Me crucificava as mais íntimas fibras, meus batimentos de fogo, assim que me tornava o contínuo crucificado, não só as mãos e os pés, mas que na sua luz, mas que a sua luz, enquadrando-me tudo, me crucificava as mais pequenas partículas da minha pessoa. Ah, se as criaturas soubessem o que fez sofrer minha vontade divina, a minha humanidade por amor delas, como, como por um potente imã ficariam levadas a me amar, mas por agora não podem, porque têm o gosto tosco e profanado pela vontade humana, e não gostariam dos doces frutos das penas da vontade divina. Muito mais, pois, vivendo no baixo da vontade humana, não compreenderiam a altura, a potência, a altitude, os bens que contém a vontade divina. Mas chegará o tempo quando a vontade suprema, fazendo-se caminho em meio às criaturas e fazendo-se compreender mais, manifestará as penas de minha vontade eterna, as penas que minha vontade eterna fez sofrer a minha humanidade. Por isso, quando a luz da minha vontade correr em ti, deixa-te enquadrar por ela, a fim de que cumpra em você seu perfeito e pleno trabalho. E se não me vê frequentemente, não se aflija. São os eventos novos que se preparam e coisas imprevistas para o pobre mundo, mas a luz da minha vontade não te faltará jamais. Depois disso, meu amável Jesus desapareceu e eu, sentindo-me imersa em sua vontade, minha pobre pequenez me sentia ao contato da grandeza, altura e imensidão divina, minha miséria ao toque das riquezas divinas, minha feiura tocava a beleza eterna, assim que em sua vontade eu vivia dos reflexos dele, dos reflexos de Deus. E enquanto eu recebia tudo dele, encontrava tudo
e levava toda a criação como em meu colo aos pés da eterna majestade. Me parecia que em sua vontade eu não fazia outra coisa que subir ao céu e descer à terra, para subir de novo e levar todas as gerações para amá-lo por todos e fazê-lo amar por todos. Então, enquanto fazia isso, meu Jesus se fez ver de novo e me disse: minha filha, como é belo e deleitável ver a criatura viver em nosso querer e viver a nosso reflexo. E enquanto vive de nossos reflexos, absorve em si a semelhança de seu Criador, assim que se embeleza, se enriquece, se engrandece tanto de poder tomar a todos e fazer-nos tudo, e trazer-nos tudo, e tomar de nós tanto amor de poder amar-nos todos. E nós encontramos tudo nela, todo o nosso amor posto fora na criação, toda a nossa satisfação, toda a alegria e correspondência de nossas obras. É tal e tanto o nosso amor para a alma que vive em nosso querer, que o que nós somos por natureza, a alma torna-se em virtude de nossa vontade. Tudo vertemos nela, nem sequer uma fibra lhe deixamos que não seja cheia do nosso. Enchemo-la tanto até fazê-la transbordar, formar rios e mares divinos em torno dela. E nestes mares nós descemos e divertimos-nos e vemos com amor as nossas obras, sentindo-nos de todo glorificados. Por isso, filha minha, vive na luz puríssima da minha vontade. Se queres que teu Jesus repita de novo aquelas palavras que disse ao criar o homem, em virtude de nossa vontade, façamos a esta alma a nossa imagem e semelhança. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.